Fala, Flagramável! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o anúncio oficial de Danilo, vou falar também sobre o fim da mamata de alguns dirigentes do Flamengo, a venda de Carlinhos que foi consumada, as notícias da final de domingo e as atualizações do mercado da bola do Flamengo. Essas e outras informações e opiniões do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então, já deixa o seu like aí para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só você clicar no botão abaixo, assim você não perde informações do dia a dia do Flamengo. O canal é novo, então você pode dar essa moral para mim, para a gente tentar bater os primeiros 500 inscritos. Tá faltando pouco, ajuda a gente aí. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Falando do próximo jogo do Flamengo, nessa quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, na estreia do Maracanã, na estreia do Flamengo no Maracanã, teremos casa cheia. Teremos aí mais de 40 mil ingressos que já foram vendidos, pelo menos até a contagem da quarta-feira. Então o Flamengo tem uma expectativa aí do estádio lotado. Esse jogo vai ter vários outros elementos, né? Porque teremos também o Juninho podendo estrear no Maracanã com a camisa do Flamengo. Um pouco antes disso também teremos a coletiva, o anúncio, né? A apresentação oficial do Danilo para a imprensa, uma coletiva que vai acontecer lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas com relação ao time que entra em campo contra o Sampaio Corrêa às 9h30, o Felipe Luiz vai rodar o time do Flamengo. Então, o torcedor que vai ao Maracanã, assim como eu, não vai esperar o time titular do Flamengo. A gente vai ver aí um time mesclado. Inclusive, as boas notícias são a volta do Cebolinha e do Luiz Araújo, que devem entrar, pelo menos, no jogo aí. Vamos ver como vai ser a escalação oficial do Flamengo para essa quinta-feira. A minha dúvida com relação ao Juninho é essa, né? Ele vai jogar, mas eu queria saber se ele vai jogar como titular, se o Felipe Luiz já vai armar um esquema com ele como centroavante, ou se ele vai entrar no decorrer do jogo, né? Vai ser bem interessante ver esse jogador, porque a gente só viu ele aí nos 15 minutos contra o Volta Redonda. Falando um pouco sobre a final de domingo, ou seja, o Flamengo aí se preparando para esse jogo, mas muito como um preparativo para esse jogo contra o Botafogo no domingo. Lembrando que o Botafogo venceu o Fluminense na noite dessa quarta-feira, ou seja, no caso, ontem. Eu estou gravando quarta-feira, mas você está vendo esse vídeo aqui na quinta, e a CBF anunciou que Ramon Abate Abel será o árbitro desse jogo, né? Muita gente nas redes sociais falando mal desse árbitro porque ele já errou várias vezes contra o Flamengo. Isso deixou muita gente preocupada. Sabendo que o Textor pressiona muito a arbitragem, a gente fica sempre em dúvida. Então, tomara que ele não cometa os erros que ele cometeu e que a arbitragem passe ilesa e que vença de fato o melhor, que no caso é o Flamengo, né? O favorito, é a nossa torcida. Lembrando também da premiação. Então, assim, é muito importante esse título, né? Que o Flamengo já tem 2, mas é importante também a questão da premiação. Só dos 2 times estarem na final, cada um já vai receber 6 milhões de reais. Mas a CBF vai repassar uma parte da verba que foi enviada pela Conmebol de mais 6 milhões para o vencedor. Então, no total aí de premiação são 18 milhões, o campeão podendo levar 12 milhões de reais para casa. Para esse jogo já tem 37 mil ingressos vendidos. E a informação que a gente tem é que a empresa que está tomando conta do jogo abrirá um setor extra para a torcida do Flamengo. Esse setor que pertencia à torcida do Botafogo, ou seja, a torcida do Botafogo não marcará presença como a do Flamengo. Isso é natural, mas a gente imaginou que por ser uma final teríamos muitos torcedores do Botafogo e, pelo visto, não é isso que está acontecendo. Falando do Danilo, que chegou no Brasil nessa terça-feira, ele desembarcou por uma saída alternativa, teve muita polêmica com relação a isso, porque tiveram alguns torcedores que chegaram a xingar o Danilo, reclamar porque ele não parou para falar, e na verdade houve um equívoco muito grande com relação a isso, porque o Flamengo avisou, né? O Flamengo comunicou oficialmente que o Danilo não desembarcaria pela saída normal, ou seja, não tinha por que estar gente lá. Talvez o Danilo nem soubesse que tinha gente, que tinha imprensa por ali, mas ele foi avisado isso. Então, quem foi lá, na verdade, a comunicação não foi clara. Muita gente
reclama da questão de profissionalismo do Flamengo, da comunicação do Flamengo. A gente tem que entender que agora é um novo comandante que está lá, né? Então o BAP está lá, o José Boto, as decisões são um pouco diferentes. E tudo que era cobrado está sendo executado. Então é com muito profissionalismo. Por que o jogador não deve ter saído pela saída principal? Porque não era jogador do Flamengo ainda, não tinha assinado o contrato. Então, para não causar todo alvoroço, já que ele é o capitão da seleção brasileira também, está vindo de um grande clube, para não causar alvoroço, o Flamengo tomou essa decisão aí. Ele que desceu com a sua família, com o seu cachorro, saiu e foi direto para a van aí, alguns torcedores ficando chateados. Nessa quarta-feira, na parte da tarde, o Flamengo comunicou oficialmente nas redes sociais. Hoje em dia é assim que se faz, né? Antigamente era notas, hoje quando sai na rede social é que a gente pode ter certeza de que ali é uma informação verdadeira. E nesse caso o Flamengo já deu as boas-vindas ao Danilo e anunciou o jogador oficialmente. Ele que também mandou recado para a torcida, postou "Quero cantar ao mundo inteiro", alegria de ser rubro-negro. Fez algumas postagens também de despedida, outras de boas-vindas, até do pai dele, né, que mandou um áudio bem emocionado, contando um pouco da história do Danilo, que quando ele era pequeno era torcedor fanático do Flamengo. Ele vai escolher a camisa número 13, tem a ver com a numerologia, com cartas de tarô, coisas que o jogador acredita, foi a escolha dele, essa camisa. Ele assinou o contrato até o final de 2026, portanto, 2 anos de contrato, e ele vai ser apresentado nessa quinta-feira, às 8h15 da noite, na sala de conferências do Maracanã, que também é uma novidade, ou seja, é aquilo que eu falei no início do vídeo. A gente vai ter aí alguns temperos a mais para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, porque além da estreia do Juninho, teremos também um pouquinho antes da bola rolar essa apresentação do Danilo. Obviamente ele deve ficar para acompanhar o jogo, deve ser apresentado para a torcida, deve aparecer no telão. Vai ser uma coisa bem interessante, eu acho, né, que vai ser interessante nesse sentido. Muita gente perguntando com relação ao Danilo já jogar no domingo contra o Botafogo. A informação que a gente tem é que ele já fez os exames, foi muito elogiado, elogiaram bastante o percentual de gordura do Danilo. Ele que tem o seu último jogo no dia 14 de dezembro, foi a última vez que ele entrou em campo, então tem pouco mais de um mês, mas foi muito elogiado nas condições. Então, assim, tudo vai depender do jogador e da comissão técnica do Felipe Luiz. Tempo ele tem para publicar, para o Flamengo publicar o nome dele no bid da CBF, né? Vamos ver se ele vai ser relacionado depois do primeiro treino que vai acontecer nessa quinta-feira. Então, o jogador, ele pode pedir para, de repente, verificar algumas coisas da casa dele, resolver os problemas particulares e pedir para não jogar, ou ele pode pedir, não, eu quero jogar para entrar logo em ritmo. Então, vai depender muito dessa conversa que eles vão ter. Falando um pouco do mercado da bola do Flamengo, o Alan recebeu algumas propostas. Recebeu, na verdade, 4 propostas, sondagens e uma proposta oficial. O Flamengo recusou todas, né? Já de princípio, eu anuncio para vocês. Uma delas foi do Pumas, do México, que queria o jogador por empréstimo. Mas o Flamengo rejeitou. E por que o Flamengo está rejeitando essas propostas para o Alan? Porque o Felipe Luiz acredita que pode recuperar o atleta. Então, ele quer muito contar com o atleta. O Flamengo ainda vai dar até pelo menos uns 6 meses para o jogador, para ver se ele consegue dar a volta por cima. E a informação é de que ele também quer isso. Até porque ele sabe que se ele sair do Flamengo agora, ele vai sair em baixa. Então a tendência é de continuar descendo. Ele vai ter que fazer uma grande temporada em outro clube, se adaptar para poder voltar a ser essa grande contratação que ele foi quando o Flamengo o contratou por 50 milhões. Aliás, o Flamengo contratou por 50 milhões, parcelou e já pagou essa dívida. Então o Flamengo não deve nada ao Atlético Mineiro. Se o Flamengo vender esse jogador, vai ser no meio do ano, e o Flamengo quer proposta nos mesmos valores, ou seja, o Flamengo quer recuperar aquilo que investiu no jogador. O contrato dele vai até o fim de 2027, então ele tem pelo menos mais 3 anos no Flamengo. Né? É aquilo que a gente fala, ele ganha muito bem no Flamengo, está adaptado à cidade. Então, assim, para sair do Flamengo tem que vir uma proposta muito boa, e o desejo do jogador de continuar, de dar a volta por cima é importante. Muita gente não gosta do Alan, a gente tem que aturar nesse sentido. Uma outra transferência que pode dar lucro para o Flamengo é a venda do lateral esquerdo Ramon, que estava no Cuiabá, ele que estava emprestado ao Cuiabá, ele pertence ao Olympiacos da Grécia, que está fechando com o Internacional. Ele está viajando, está chegando lá no Sul, em Porto Alegre, nessa quinta-feira, e o Flamengo ainda tem direito de 30% de mais-valia no jogador. O Flamengo vendeu o jogador em 2023 para o Olympiacos por
1,5 milhão de euros, né? Então, se o Olympiacos vender o jogador por mais do que isso, o Flamengo tem direito a 30% desse valor. Muita gente falando que o Inter não vai pagar o Flamengo. Na verdade, quem tem que pagar é o clube que está vendendo. Então, no caso, se ele realmente fechar o contrato com o Inter, quem tem que pagar esse valor para o Flamengo de mais-valia de 30% é o time grego, beleza? Acabou a mamata, o que tá muita gente falando aí. O Flamengo divulgou uma nota informando aos seus vice-presidentes que agora eles não vão ter mais direito a frequentar a parte esportiva do Maracanã, por exemplo. Vocês não vão poder entrar em campo, não vão poder frequentar vestiários, nem antes nem depois dos jogos. Ele divulgou oficialmente uma nota. Isso é muito importante, né? Porque a gente viu isso muito na outra diretoria. Muitos dirigentes posando com um troféu, às vezes como se fosse mais importante do que o jogador que fez gol, o jogador que foi destaque. A gente não vai ver muito, não vai ver mais isso, né? Isso que foi uma promessa do BAP durante a campanha e agora ele está cumprindo. Mais um passo que a gente está vendo, o Flamengo dando em prol desse profissionalismo tão falado. Sobre a CBF e a Copa do Brasil. Não sei se você sabe, Flagramável, mas a CBF ainda não sorteou os jogos da Copa do Brasil. Ela está esperando e não se sabe o quê, porque a CBF já sabe todos os times que vão jogar a Copa do Brasil. E tem muito time preocupado com a logística de algumas cidades, porque a Libertadores vai ter o sorteio no dia 19 de março. Então a ideia era que a CBF sorteasse o quanto antes a Copa do Brasil para não bater data, para poder fazer essa logística. Então muitos clubes já estão pressionando a CBF para fazer logo esse sorteio. Vamos ver aí se ele acontece, pelo menos a marcação dessa data, bem antes aí do dia 19 de março. Falando de outra saída aqui, agora do Carlinhos. Flamengo fechou negócio com o Vitória, empréstimo até o final do ano do atacante Carlinhos, que já está na Bahia para assinar o contrato. O Vitória vai pagar o salário integral do jogador, né? Ele que assina o contrato nessa quinta-feira já. 5 milhões é a opção de compra do Carlinhos e o Flamengo tem direito a 70% dos direitos, os outros 30% direitos pertencem ao Nova Iguaçu. Então, o Flamengo tem uma multa de 1 milhão, caso o Carlinhos jogue pelo Vitória contra o Flamengo, tem que ser pago em 24 horas, e essa opção de compra. O mais importante aqui, ao meu ver, é esvaziar o elenco e principalmente a folha salarial. Ele não ganha muito bem, mas quanto menos o Flamengo pagar para jogador encostado, melhor. Até porque só pro Pablo hoje o Flamengo paga aí quase 1 milhão de reais. E para finalizar o nosso vídeo, falando aqui sobre o Jorginho. Jorginho e Flamengo realmente chegando a um fim, a um denominador comum com relação ao salário. O que depende agora é do Arsenal. Parece que, inclusive, o Arsenal toparia ceder o jogador de graça para o Flamengo, assim como aconteceu com a Juventus, mas quem está prendendo ele ainda é o Arteta, porque o Arteta ainda conta com o jogador. Ele que já jogou mais de 30% dos jogos do Arsenal nessa temporada, ou seja, é um reserva que entra muito, ou seja, o Arteta conta com ele. A janela lá na Inglaterra fecha agora na próxima segunda-feira, dia 3. Né? O Brasil vai até o dia 28 de fevereiro. Até o final de fevereiro, se eu não me engano. Mas lá na Inglaterra vai fechar antes. Então, se o Arsenal não conseguir comprar alguém para a posição do Jorginho até o fim da janela, é muito provável que eles não consigam liberar o Jorginho para o Flamengo. Aí teria que ter muita conversa. Vamos aguardar aí os próximos passos. E para finalizar, a punição ao Atlético Mineiro. Não sei se você lembra, Flagramável, naquela vergonhosa, aquele vexame que a torcida do Galo deu lá no Mineirão, na final da Copa do Brasil. O STJD diminuiu a punição. A princípio foram 6 jogos de punição de portões fechados. O Galo já cumpriu 3 e agora eles vão receber apenas as mulheres e crianças. Na verdade, o jogo não aconteceu no Mineirão, né? Aconteceu na Arena MRV, a Arena do Galo. Na verdade, o Flamengo, inclusive, o primeiro título da Arena é do Flamengo. Então, os próximos 3 jogos terão aí a torcida apenas feminina, crianças e pessoas com maior de idade, não, com deficiência, né? Então, homens, por exemplo, de idade ou sem deficiência, não poderão frequentar a Arena MRV. A multa, que era de 174 mil, passou para 314 mil. Uma pouquíssima coisa, né, para um clube de futebol, mas enfim, trazendo a atualização dessa punição do Atlético.
É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, comenta o que você achou. Se você ainda não me segue, eu te convido a seguir. É só clicar no botão aí de se inscrever para você não perder as notícias do dia a dia do Flamengo com muita informação e opinião. E não deixa de compartilhar esse vídeo para aquele flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!